Michael é um cara que, assim, deu uma entrevista aqui no Seleção. É um brasileiro, Rizek. Que tocou muito a nossa equipe. Na qual ele contou as dificuldades pelas quais passou na vida, enfrentando a dependência química, e encara isso de peito aberto, hoje falando sobre o problema. Não é fácil ter coragem para falar sobre isso e muito menos enfrentar esse problema. Não conseguiu ter base no futebol, cresceu na várzea. Então, assim, o desenvolvimento dele, em muitos aspectos, demorou. E aí foi contratado pelo Flamengo. O cara sai do Goiás, depois de arrebentar, e vai no Flamengo. O começo dele não foi bom. E como é que você me explica, Paulo Nunes, essa melhora absurda que ele teve com o Renato? A gente pode rodar aqui os números. Ele participou dos 14 jogos do Renato à frente do Flamengo, Paulo. André, é bem simples, na minha modesta opinião. Se você analisar o Michael e o PC estava indo nesse encontro que eu falo, assim, é uma briga que eu tenho, né, que esses externos, né, hoje se usa essa palavra, externos, de marcação, né, de secretário de lateral, o Flamengo, né, isso eu não estou dizendo se o Rogério Ceni é melhor ou pior, eu estou dizendo o jeito de jogar. O Flamengo com o Rogério Ceni, o Michael tinha que voltar até lá atrás, ele tinha que percorrer normalmente 60, 70 metros a todo lance, porque ele tinha a obrigação de voltar. O Flamengo, ele tem essa obrigação? Tem, só que o Flamengo marca mais à frente, o Flamengo adianta seu time, o Flamengo não desgasta os seus atacantes em marcações longas, né? O desgaste dos atacantes do Flamengo são curtos, são roubadas de bola dentro do campo adversário. Então isso, primeiro, traz para o jogador, do atacante, a perna boa, a perna descansada, para que ele possa fazer aquilo que ele que ele tem por características, que é atacar. Olha, André, olha esse drible. Todo mundo está reclamando do Marcos Rocha. Numa jogada dessa, mano a mano, é impossível você conter o jogador, porque ele joga para o lado em velocidade rápida, com espaço curto, ele corta para dentro. Meu amigo, isso aí quebra a costela. Não adianta achar que é culpa do Marcos Rocha. Isso aí é uma jogada que a gente tem que analisar o atacante. E aí, se você pensar friamente para trás, desculpa eu estar, porque eu gosto de falar sobre atacantes assim, se você analisar para trás, isso não é coincidência, Pedro Rocha no Grêmio, Everton Cebolinha no Grêmio, PP no Grêmio, o próprio Ferreira melhorou. Quem? Melhorou finalização, melhorou vontade de atacar, crescer, confiança. Confiança não é que você chegar pro jogador e falar assim, ó, você tem minha confiança, pode jogar do jeito que você quiser. Não é. Confiança é trabalhar no dia do treinamento, dar a bola para ele, ensinar ele a finalizar, levantar a cabeça, saber o momento certo do drible. Isso é confiança. Porque as pessoas acham que o Renato só conversa, isso é treinamento, é dia a dia. Não é coincidência esses atacantes melhorarem na mão do Renato. Pô, interessante essa lembrança, hein? Diga, PC. Não, só para corroborar aí o que disse o relator Paulo Nunes, é o seguinte, o Renato, ele não é um treinador que gosta de ficar falando muito sobre futebol em entrevista. Isso fica muito claro. Dificilmente você vê o Renato fazer uma análise mais técnica de um jogo. Não é o que ele não curte fazer isso. Ele prefere ir por outro caminho. Agora, na entrevista do último domingo, depois do jogo, ele falou algumas coisas em relação ao Michael que me chamaram muito a atenção e que é isso que o Paulo falou. Bom técnico melhora jogador. Tem técnico que não consegue melhorar o jogador porque ele não sabe o que fazer para melhorar o jogador. E aí está cheio de jogador que não melhora porque o técnico não consegue trabalhar e desenvolvê-lo. O Renato teve um momento da entrevista que ele fala assim, não, eu pego ele, mostro para ele a melhor maneira de posicionar o corpo, como é que ele pode entrar e bater finalizar uma jogada, quando o time está sem a bola, aonde ele deve ficar para receber em condições. Isso é trabalho de técnico, o Renato falou sobre isso brevemente, porque ele não gosta de se alongar, não é o jeito dele, diferentemente de muitos outros técnicos que gostam de se alongar, de detalhar mais o que fizeram. Então ele está transformando efetivamente o Michael, que é um brasileiro em estado puro, a vida o tempo inteiro dizendo não, dizendo não, dizendo não. Ele encontrou a possibilidade de um sim no terrão, e a partir desse sim encontrado no terrão, ele hoje está no Flamengo. Só que ele está sendo desenvolvido por alguém que consegue transformar jogadores. E a lista citada pelo Paulo Nunes é o mais bem acabado exemplo disso, André. Parece que jogou um pouquinho o Renato nessa função, né?
E esse gol do Michael, o terceiro do Flamengo, não estou dizendo que o Renato trabalhou isso no treinamento porque eu não tenho essa informação, apenas digo que isso lembra muito o Renato dos tempos de jogador. Do outro lado, né? O Renato jogava na direita, mas ele vinha assim com a bola pelo canto, ó, entortava a costela do marcador e finalizava. Isso era Renato em estado puro, quando jogava de ponta direita. Fala, PVC. Não, o Renato depois por dentro também, né? Houve um momento, o Flamengo de 87, que era uma dupla, Renato e Bebeto, e eles dois circulavam muito pelo ataque inteiro. O Paulo Nunes falou de uma coisa, me lembrou o Carlinhos, porque o Carlinhos era o técnico no Flamengo de 92, 91, né? Campeão carioca, 92, campeão brasileiro, em que ele fazia os moleques, o Paulo Nunes era um desses moleques, que voltavam muito. Porque, às vezes, assim, você precisa chegar num ponto da sua equipe, da formação da sua equipe. Por que o 4-3-3 voltou a ser aplicado? Porque você tem jogadores com condição física suficiente para voltar e para chegar na frente. Só que as características dos jogadores são diferentes. Então tem jogador que você vai ver voltando o tempo inteiro, vai ter sistema que vai obrigar o cara a vir até linhas de fundo com o lateral e chegar do lado oposto, e vai ter jogador que vai ter perna para isso. Agora, o terceiro gol do Flamengo, principalmente, ele estava desenhado. Ontem a gente discutia isso no podcast, né, Rizek? O Palmeiras sentiu o gol do 1-1 logo depois de marcar. Mas para mim o que destruiu o jogo foi o segundo gol. Porque no segundo gol o Palmeiras tinha começado bem o segundo tempo e toma 2-1 numa falha de posicionamento dos dois zagueiros que o Pedro subiu, testou, escorou e fez o gol de cabeça. O Renato imediatamente atrasou a marcação, que é o que ele diz, nós temos duas maneiras de marcar. E o gol ficou desenhado. Por quê? Porque nessa circunstância, Michael, você solta. Você vai jogar, a cobertura vai dar conta da marcação do lado esquerdo da defesa e você vai ser a minha flecha. E você trabalhar isso, claro, o técnico tem a necessidade de melhorar um jogador do ponto de vista técnico. Tere Santana fazia isso, e do ponto de vista da confiança também, porque ele sabe a importância que ele tem para o time. E o Michael, naquele momento, sabia exatamente o que ele tinha que fazer. A bola vai escapar para mim e eu vou puxar na minha melhor característica, que é a velocidade. E o drible que ele tem, por isso que ele falava que no terrão aprendeu a não ter medo de nada. Com a bola no pé, dane-se o zagueiro. O zagueiro vai ter que fazer a falta ou vai sofrer o gol. Naquela semana de Natal e Ano Novo, que a gente precisa procurar assuntos para programas especiais, eu prometo, Paulo, que a gente vai fazer um programa só sobre os extremos do futebol. Né? É um tema legal, cara. Eu gosto desse tema, cara. É um tema legal. Por exemplo, quando você tem um cara como o Jorge Henrique, eu entendo. Ele correr a lateral inteira, o Romero. Mas alguns jogadores eu não consigo entender. Vinícius Júnior, por exemplo. Quando alguns treinadores escalam o Vinícius Júnior para marcar a lateral, eu não consigo entender. Mas a gente vai fazer esse programa ainda. Fala, PC. Não, eu e o Paulo Nunes, volta e meia a gente troca, perdão, Paulo, volta e meia a gente troca mensagem exatamente sobre isso. E em cima até do que o Paulo Vinícius falou, tem técnico que às vezes eu tenho a impressão de que ele não enxerga do que o jogador é capaz. Ele quer que o jogador desempenhe um determinado papel, mas o jogador não consegue. Ele pode ser muito útil àquela equipe fazendo uma outra coisa, mas o técnico tem uma ideia encasquetada na cabeça e ele não abre mão. Então o que a gente vê muitas vezes são jogadores com um enorme potencial ofensivo, e por favor, ter potencial ofensivo não é crime, entende? Só que o técnico entende que ele tem o tempo inteiro que ser vigia de lateral, e aí quando ele vai para a ação ofensiva, ele não tem mais perna, ele não tem mais capacidade de elaborar a jogada, e o técnico continua achando que ele tem que fazer aquilo. Essa ausência de sensibilidade divide a capacidade dos técnicos. Há técnicos, e o Renato está nesse grupo, que tem essa sensibilidade, que percebem e dizem que eu não posso abrir mão disso que ele tem de bom. Ele não pode ser um vigia de lateral. E outros técnicos não conseguem porque são escravos das suas ideias e muitas vezes não conseguem ir além daquelas ideias. Embora tenham nos seus elencos jogadores que não se encaixam com aquela ideia, mas eles vão morrer abraçados com aquela ideia. Esse programa está saindo do forno, a gente vai fazer no dia 26 de dezembro, pode escalar o Paulo Nunes aí.
Me chama também. Então a meta já está feita. A gente fez um ranking aqui, já que o Michael foi eleito o craque da rodada 20 do Campeonato Brasileiro, dos clubes que mais jogadores foram eleitos craque da rodada aqui no Seleção. O Flamengo lidera a lista. Foram 6 jogadores do Flamengo, olha. Gerson, que já não está lá, Rodrigo Muniz, idem, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gabigol e Michael, os jogadores que foram eleitos. Todos eles, uma vez eleito craque da rodada, só o Arrascaeta do meio para frente, do time titular do Flamengo, não foi ainda craque da rodada. No Atlético Mineiro, o Hulk foi 2 vezes, o Nátio Fernandes uma vez e o Arana uma vez também. A Arana foi na vitória sobre o Palmeiras. No Palmeiras, o Gustavo Scarpa foi eleito, o único do Palmeiras que já foi craque da rodada 2 vezes. Hoje nem titular é mais do Palmeiras. No Fortaleza, o Pikachu foi eleito 2 vezes. Desculpa, o Pikachu uma vez e o David uma vez. No Bahia, o Gilberto uma vez. No Bragantino, o Ítalo uma vez. No Grêmio, o goleiro Gabriel Chapecó uma vez. No Internacional, o Yuri Alberto, depois daquele massacre 4-0 no Flamengo. E o Walter, na vitória sobre o Palmeiras, uma vez no Cuiabá. Esses foram todos os jogadores eleitos craque da rodada aqui no Seleção Sport TV.